Olá, aqui é o Capital em Foco, e é nesse canal que você vai mudar a sua mentalidade e se tornar primeiramente um milionário em sua mente. Pensar é criar realidade. Imagine ser demitido da própria empresa, da empresa que você criou, do sonho que você construiu do zero, e ver tudo escapar das suas mãos. A maioria das pessoas desistiria. A maioria culparia o mundo. A maioria aceitaria que aquele era o fim da história. Mas Steve Jobs não era a maioria. Steve Jobs era movido por algo diferente. Uma obsessão, uma visão, uma fome de criar algo que realmente importasse. Ele não nasceu rico, não nasceu em uma família influente. Foi adotado ainda bebê e cresceu em uma casa simples na Califórnia. A garagem daquela casa se tornaria um símbolo, porque foi ali que tudo começou. Desde cedo, Jobs demonstrava curiosidade intensa. Ele queria entender como as coisas funcionavam. Ele desmontava, explorava, questionava. Não era o melhor aluno da escola, não era o mais disciplinado, mas tinha algo que não se ensina: intensidade. Ele entrou na faculdade e abandonou. Isso mesmo, abandonou. Mas não foi por falta de interesse em aprender. Foi porque não queria desperdiçar a vida estudando algo que não fazia sentido para ele. Mesmo fora oficialmente, continuou frequentando aulas como ouvinte. Uma delas parecia completamente inútil: caligrafia. Anos depois, aquela aula influenciaria a tipografia do Macintosh, o primeiro computador pessoal com fontes bonitas e design elegante. A primeira grande lição aparece aqui: você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Só consegue olhando para trás. O que hoje parece inútil pode ser essencial no futuro. Está gostando? Comente "quero" a qualquer momento para receber o vídeo que vai mudar a sua mentalidade. Não perca a grande oportunidade que vai mudar a sua vida. Com apenas um vídeo, você vai entender o método que fez somente algumas pessoas saírem do zero absoluto para uma conta milionária. Conquiste agora mesmo a sua liberdade financeira. Em 1976, dentro de uma garagem ao lado de Steve Wozniak, Jobs fundou a Apple. Eles não tinham grandes investidores, não tinham estrutura, tinham visão. Enquanto o mundo via computadores como máquinas complicadas, feitas para engenheiros, Jobs enxergava algo diferente. Ele acreditava que computadores poderiam ser pessoais, poderiam ser simples, poderiam ser bonitos. Ele não queria vender apenas tecnologia, ele queria entregar experiência. O Apple II foi um sucesso. O Macintosh revolucionou a forma como as pessoas interagiam com máquinas. Jobs era exigente ao extremo, obcecado por detalhes que ninguém via. Ele acreditava que excelência não era opcional. Mas o sucesso trouxe conflitos, diferenças de visão, disputas internas. E então o impensável aconteceu. Em 1985, Steve Jobs foi demitido da Apple, a empresa que ele criou. Imagine a dor, imagine o vazio. Aos 30 anos, ele estava publicamente derrotado. A imprensa falava do fracasso. Muitos acreditavam que ele tinha acabado. Ele mesmo disse que foi devastador, que sentiu vergonha, que não sabia o que fazer. E é aqui que a mentalidade faz toda a diferença. Ele poderia ter desistido, poderia ter vivido do dinheiro que já tinha, poderia ter aceitado que seu auge tinha passado, mas ele escolheu recomeçar. Ele fundou a Next, uma nova empresa de tecnologia. Não foi um grande sucesso comercial, mas desenvolveu sistemas avançados que mais tarde se tornariam a base do sistema da própria Apple. Ao mesmo tempo, ele comprou uma pequena empresa de animação chamada Pixar. Ninguém imaginava o impacto que aquilo teria. Era arriscado, era incerto, mas Jobs acreditava na visão. A Pixar lançou Toy Story, o primeiro filme totalmente animado por computador. Um sucesso mundial, uma revolução na indústria do entretenimento. Enquanto isso, a Apple enfrentava dificuldades. Estava perdendo relevância, precisava de direção. E então aconteceu algo que poucos imaginavam. A Apple comprou a Next. E com isso, Steve Jobs voltou. O homem que foi expulso retornava para salvar a empresa. Quando voltou, a Apple estava quase falindo. Ele tomou decisões duras, cortou dezenas de produtos, simplificou tudo, foco absoluto. Ele acreditava que dizer não era tão importante quanto dizer sim. Foco gera excelência. Então vieram os produtos que mudaram o mundo: iMac, iPod, iPhone, iPad. Cada lançamento não era apenas um produto novo, era uma mudança de comportamento, uma redefinição de mercado. Ele não perguntava às pessoas o que elas queriam, ele criava algo que elas ainda nem sabiam que precisavam. A mentalidade de Steve Jobs tinha pilares muito claros. Primeiro, obsessão por qualidade. Ele acreditava que mesmo nas partes invisíveis de um produto, a excelência era obrigatória. Porque caráter é o que você faz quando ninguém está olhando.
Segundo, coragem para pensar diferente. A campanha Think Different não era marketing, era filosofia de vida. Ele admirava os loucos, os rebeldes, aqueles que não se encaixam, porque são esses que mudam o mundo. Terceiro, resiliência. Ele disse uma vez que a única coisa que o manteve em movimento foi o amor pelo que fazia. Se você ainda não encontrou aquilo que ama, continue procurando, não se acomode. Steve Jobs enfrentou câncer, enfrentou críticas, enfrentou fracassos públicos, mas nunca perdeu a intensidade. Ele entendia que a vida é limitada e por isso repetia: seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Essa é talvez a maior lição. Não desista só porque ficou difícil. Não pare só porque falhou. Às vezes, ser derrubado é exatamente o que você precisa para crescer mais forte. Se Steve Jobs tivesse desistido em 1985, não existiria iPhone, não existiria Pixar como conhecemos. Não existiria uma das maiores revoluções tecnológicas da história. O fracasso não destruiu ele, o fracasso refinou ele. Talvez hoje você esteja em um momento difícil, talvez algo não tenha dado certo, talvez você esteja questionando suas escolhas. Mas lembre-se, os pontos só se conectam olhando para trás. Continue, acredite na sua visão mesmo que ninguém mais acredite. Seja exigente com seus sonhos e nunca, jamais, desista no meio do caminho. Porque às vezes, o maior fracasso da sua vida pode ser apenas o começo da sua maior criação. Não se esqueça da inscrição e de deixar um like para receber sempre os conteúdos que vão mudar a sua mentalidade e te deixar milionário.